capítulo 2, versos de número 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Maravilhosa palavra do Senhor. Meus irmãos, nós esse mês de setembro, que começamos hoje dominicalmente, embora hoje seja o dia 7, um feriado, não sentimos porque caiu no domingo, mas nele lembramos da nossa independência. E eu, como bom aluno de história, gostava muito daquele momento em que às margens do Ipiranga, o então imperador Dom Pedro desembaia a espada, levanta e grita: independência ou morte. Eu ainda gosto dessa história. Essa é a história que eu aprendi e essa é a história que eu prefiro guardar na minha memória, que aconteceu desta forma. E neste mês de setembro, Deus tem trazido ao meu coração, e eu partilho com a igreja, o tema que é o tema do ano, enraizados. E nós estaremos pregando 4 mensagens, 4 sermões, sobre esse tema, enraizados 2. Por que 2? Porque o 1 nós já pregamos no primeiro semestre. E a primeira mensagem dessas 4, que Deus tem trazido ao nosso coração, tem como tema, firmados na palavra. A raiz da verdade. Firmados na palavra. Meus queridos, nós estamos mergulhando na série enraizados em Cristo. E hoje, o Espírito nos convida a refletir sobre a raiz da verdade, a palavra de Deus. Em tempos de relativismo, nós nunca vivemos um tempo de tanto relativismo como nos nossos dias. Em tempo de confusão, em tempo de tanta indecisão espiritual, em tempo de tantas vozes contraditórias, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Nós precisamos estar firmados na palavra que é viva, eterna e infalível. E a palavra que é viva, eterna e infalível é a palavra de Deus. Assim como uma árvore, ela não sobrevive sem raízes profundas, nós não permaneceremos firmes se não estivermos enraizados nas Escrituras. Primeiro ponto que eu queria destacar está no verso que nós lemos, que diz: recebemos Cristo pela palavra, a semente da fé. Recebemos Cristo. Cada um que está aqui nessa manhã, creio eu, já teve a sua experiência de fé. E a experiência de fé que nos traz aqui é a experiência de fé que nos transformou. É a experiência de fé que nos moldou. É a experiência de fé
que nos fez nascer de novo. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo lá em Romanos 10 e 17: assim como vocês receberam Cristo Jesus como Senhor. Isso nos lembra que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Assim como vocês receberam Cristo Jesus como Senhor. Meus queridos, essa expressão carrega um peso espiritual profundo. Receber Cristo não é apenas uma decisão emocional ou cultural. É uma resposta à revelação da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Escutamos a palavra, ouvimos a palavra e reagimos a esta semente que é plantada pelo Espírito Santo no nosso coração. A palavra foi a semente que gerou vida em nós. Receber Cristo é um início, mas permanecer em Cristo é que gera raízes profundas. Eu fico muito feliz como pastor quando eu posso ver pessoas que eu conheci nos rudimentos da fé, que eu vi nascerem de novo, crescendo na palavra, se firmando na palavra, sendo enraizado na palavra e permanecendo em Cristo. A palavra é a semente divina que, ao cair em cada coração receptivo, ela germina. É por meio dela que conhecemos o plano de salvação. O caráter de Deus também é conhecido pela sua palavra. A obra redentora de Cristo nós conhecemos pela palavra. Sem a palavra não há fé genuína. Sem fé não há novo nascimento. Não há o receber Cristo, que é como uma semente plantada. E é o começo de uma jornada, não o destino final. Muitos recebem Jesus, mas não permanecem. É porque não criam raízes. Como é importante criar raízes na palavra. Criar raízes em Cristo. Está ligado nele. Jesus, ele ilustra na parábola do semeador. Alguns recebem com alegria, mas não têm raiz. Quando vem a perseguição ou a dificuldade, logo se desviam. A fé que nasce da palavra, ela precisa ser alimentada pela palavra. A raiz da verdade se aprofunda quando o crente continua ouvindo, meditando, obedecendo e se submetendo à Escritura. Ouvir, meditar, obedecer e submeter à Escritura. Permanecer, meus irmãos, exige profundidade. Nós não vamos permanecer se não há profundidade. E um dos grandes dilemas nosso é que hoje nós não buscamos profundidade. Nós nunca tivemos tanto conhecimento. Nós nunca tivemos acesso a tanta informação. Tem horas que eu até
meu Deus, isso é informação demais. Não é? Em minutos, você com o celular na mão, você recebe tanta informação. Que eu não sei, Flávio, o que é que a gente vai fazer com tanta informação num espaço tão curto de tempo. E a gente continua consumindo informação. É informação de todo tipo, de todo... Né? A própria mídia, ela trata o seu perfil de informação que acaba você recebendo. Mas é muita, muita, muita informação. E esse excesso de informação tira de nós a profundidade. Nós não nos aprofundamos. Conhecemos de tudo, mas não temos profundidade. E Camila, quando a gente trata da palavra, a gente precisa de profundidade. Nós precisamos conhecer. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Até porque o nosso Deus é inesgotável. Aqui é a fonte do conhecimento de Deus. Estudar a palavra na revelação do Espírito Santo, para que possamos verdadeiramente entender o que ela tem para nós. E aí, irmãos, quando nós estamos enraizados na palavra, e a palavra, ela não é apenas uma lembrança, mas a palavra, ela é o alimento diário, ela é a bússola moral, ela é a fonte de sabedoria ou escudo. Talvez hoje nós devêssemos dizer que ela é o GPS da nossa caminhada, não é? Como a gente precisa dela para não errar o caminho. Raiz profunda. A raiz profunda, o que é que acontece? O que é que acontece com a árvore que tem raiz profunda? Ela resiste à tempestade. E se nós temos raiz profunda na palavra, nós vamos resistir à tempestade da dúvida. Uma das coisas que mais somos atacados na nossa fé é a dúvida. Uma das coisas que mais o inimigo tenta plantar na nossa mente é a dúvida. Assim como ele fez desde o Éden, ele continua a fazer nos nossos dias, plantando dúvida. Será verdade o que você crê? Será que é assim mesmo? A fé, ela vem da palavra de Deus. E a fé, o está enraizado, ele vai gerar em nós resistência nas tempestades de dúvidas que surgirem na nossa vida, que surgirem na caminhada. A fé, na realidade, quando ela está bem plantada em Cristo, ela nem admite a dúvida. A dúvida passa, porque nós estamos fechados com Cristo, fechados com a palavra. E eu lembro de uma época no seminário, e no seminário a gente precisa de muita fé, porque é uma jornada de conhecimento profundo. E quando nós mergulhamos nessa jornada de conhecimento profundo, as dúvidas acontecem. E eu lembro no momento da minha jornada como seminarista, que eu conversei com Deus, e eu nunca passei, escuto muita gente falar de crises, e eu nunca vivi assim uma crise ministerial, mas teve um momento na minha caminhada que eu disse: Senhor, tudo o que a tua palavra diz, eu vou crer. Eu não quero questionar a tua palavra, se a tua palavra diz para mim é verdade. E eu quero viver a palavra, porque eu não quero chegar o dia. E eu li de um homem que havia estudado muito, e que chegou um dia na sua caminhada, ele disse: hoje eu gostaria de ter fé e não consigo. Eu gostaria de ter fé e não consigo. E eu disse: Senhor, eu nunca quero chegar
num momento desse. Por isso, tudo o que a tua palavra diz, não é o que o homem diz, mas é o que a tua palavra diz. Eu creio. Vou continuar crendo e não vou abrir mão de crer, Senhor. Ainda que a tua palavra fale contra toda a lógica humana, mas se a tua palavra, eu não preciso provar. Eu não preciso provar o que a palavra de Deus está dizendo, porque eu creio pela fé. Se a palavra de Deus diz que existe céu e que existe inferno, eu creio que existe céu e existe inferno. Por que eu creio? Porque a palavra de Deus diz. Ah, mas não tem lógica o inferno. Eu não estou procurando lógica. Eu vivo pela palavra. Eu não vivo pela lógica. Pela lógica eu não estaria seguindo o caminho do evangelho, porque a Bíblia diz que a palavra da cruz, para os que se perdem é loucura. Quando as pessoas olham lá de fora para a gente, dizem: aquele é um povo louco, aquele é um povo maluco, aquele é um povo muito doido, que crê em umas coisas assim. Mas para nós, é o poder de Deus. É o poder de Deus que nos transforma, que nos dá firmeza, que traz alegria para a nossa vida, para a nossa caminhada. E tudo isso é produto da fé. É de estar enraizado em Cristo. É de estar enraizado na palavra, firmado na palavra. O nosso compromisso é com a palavra. Por isso Deus deixou a sua palavra, pela sua misericórdia, pela sua graça. A sua palavra resiste ao tempo, passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, ela não há de passar. Passa geração, vai geração, vem geração, avança o conhecimento, avança a tecnologia, chega a inteligência artificial que nos assusta, que nos assombra, mas a palavra de Deus ela não muda. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é escudo para os que nela confiam. Que escudo? Escudo contra quê? Escudo contra os dardos inflamados do maligno que querem plantar dúvida no coração. Você jovem que está nas faculdades, que tem sido confrontado pela palavra, não se envergonhe desta palavra. O apóstolo Paulo dizia: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu estava orando aqui antes de subir o púlpito e meditando. Quantos filósofos declararam: Deus está morto. Em especial o filósofo Nietzsche, que é conhecido como o filósofo da morte de Deus. Só que esses filósofos todos morreram, foram sepultados, passaram, e Deus continua vivo. Deus continua. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, queridos, nós precisamos valorizar a centralidade das Escrituras. Nós somos, como povo de Deus, um povo da palavra. E é por isso que permanecemos em Cristo. Porque a palavra é importante, irmãos. De vez em quando surge alguém com a revelação nova. De vez em quando se levanta alguém dizendo: foi Deus que me deu esta revelação. E se nós não temos uma palavra sólida para ver se aquela revelação passa pela palavra ou não, como nós estaríamos? Ah, mas eu conheço a pessoa. Passa pela palavra o que ela está dizendo. Precisa passar no crivo da palavra. É a palavra. A Bíblia é a minha regra de fé e prática. É a palavra. Você tem alimentado a semente da fé que foi plantada no seu coração?
Sua vida espiritual, ela está crescendo ou ela está estagnada? Se você fosse hoje fazer um gráfico da sua vida espiritual, com relação à palavra, ela está crescendo ou ela está estagnada? Hoje, Deus nos chama a revisar o início, a revisitar o momento. O momento do nosso primeiro amor, o momento da nossa conversão, voltar lá no início, aquele amor pela palavra, aquele amor pela Bíblia, aquele amor por esse conteúdo. Precisamos voltar àquele momento. Precisamos renovar o nosso compromisso de permanecer firme nele, firmados na palavra, a raiz da verdade. O texto nos fala da importância de estarmos enraizados e edificados. Isso fala de estrutura espiritual. E aqui nós temos a imagem da árvore e do edifício. Paulo, o apóstolo, ele vai usar duas metáforas para falar-nos sobre raízes, árvore, edificação, construção. Edificação fala de construção, de crescimento, de resistência. Ambas essas metáforas apontam para uma vida espiritual que não é superficial. Meu irmão, minha irmã em Cristo, precisamos mergulhar nesta palavra. Precisamos conhecer essa palavra. Precisamos praticar esta palavra. Jesus é o fundamento. A palavra é o material em que nós vamos construir a nossa vida espiritual. Sem esse alicerce, qualquer construção espiritual, ela desmorona diante das pressões desse mundo. Como diz Mateus, no Evangelho, todo aquele que ouvir essas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Você está construindo sua vida sobre a rocha ou sobre a areia? Sua fé tem estrutura ou está vulnerável a qualquer vento de doutrina? Eu tenho visto tantas pessoas serem levadas por vento de doutrina. Surge uma doutrina nova, surge algo novo, que encanta, que atrai, que mexe com emocionalismo. Evangelho tem emocionalismo, mas não é emocionalismo. Nós precisamos passar tudo pelo crivo da palavra. Precisamos entender. É tão bom viver o emocional, mas precisamos saber que Deus é maior. Para crer que Deus está neste lugar, eu não preciso ver manifestações. Eu preciso crer que a palavra diz que Ele está neste lugar. Então eu sei que Deus está aqui, porque esta palavra me diz. Não é porque eu vou ver manifestações sobrenaturais, mas é porque eu vou ver vidas transformadas pelo poder de Deus. Que é manifestação maior do que ver uma vida transformada pelo poder de Deus, do que ver alguém que tem a sua vida destruída e encontra Jesus e começa a reconstruir a sua vida, a sua casa, a sua família, a estrutura, tudo. Efésios 4:14 diz: para que não sejamos mais como crianças,
levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Precisamos, à medida que nos enraizamos, usar a palavra como escudo contra o engano. A fé, ela não é cega, ela é informada pela verdade. Quando conhecemos a palavra, temos discernimento para identificar o erro, para resistir à tentação. Quantas vezes a tentação vem para nos derrubar? Mas quando nós conhecemos a palavra, quando nós estamos aprofundados da palavra, nós permanecemos firmes. Você tem sido influenciado por vozes externas ou pela voz da palavra? Há uma canção bem cantada nos nossos dias que diz: eu preciso silenciar todas as vozes, menos a tua. Agora, o Senhor fala através da sua palavra. O Senhor fala através da sua palavra. Meus queridos e amados, enraizados na palavra, firmados na palavra, nós vamos transbordar de gratidão. Gratidão é fruto da palavra. Gratidão é evidência de raízes saudáveis. Paulo, ele encerra dizendo que devemos transbordar de gratidão. A gratidão é o fruto natural de quem está enraizado na palavra. A gratidão, ela nasce na consciência de quem Deus é. A gratidão, ela nasce na consciência de quem Deus é. Do que Ele fez e do que Ele continua fazendo. A gratidão, ela transforma o ambiente. Uma vida grata, ela irradia esperança. Ela inspira a fé. Ela testemunha o caráter de Cristo. Filipenses 4 diz: sejamos agradecidos em tudo. Apresentem seus pedidos a Deus como ações de graças. E eu pergunto a você, a pergunta que tenho me feito também: você tem cultivado gratidão ou reclamação? Eu não vou pedir para você perguntar isso para a pessoa do lado. Sua vida transborda de louvor ou de murmuração? Hoje, Deus nos convida a regenerar nosso coração com gratidão, como fruto da palavra, como fruto de uma fé firmada na palavra. E concluindo, meus irmãos, estar firmado na palavra é viver uma fé que começa com a semente da verdade, cresce com raízes profundas, resiste aos ventos da mentira e frutifica em gratidão. Vou repetir. Estar firmado na palavra é viver uma fé que começa com a semente da verdade, cresce com raízes profundas, resiste aos ventos da mentira e frutifica com gratidão. Que a primeira igreja batista em Cajueiro continue sendo um povo enraizado na palavra, edificado em Cristo e transbordante de louvor. Que a verdade cresça e floresça, em nome
de Jesus. Amém. Firmados na palavra. E possamos tirar essa semana para meditar na palavra. Tire um dia, ou uma parte do dia, ou minutos do seu dia para meditar nessa palavra. Escolha um versículo. Hoje esse vai ser o meu versículo do dia. Eu vou meditar nesse versículo hoje. Um versículo. Não precisa ser um capítulo inteiro. Mais um. E vamos, irmãos, nos firmar. E a diferença vai acontecer. Vamos ver, navegar num outro padrão. Esse é o desafio que eu vos faço nessa manhã, em nome de Jesus. Alguém que está conosco e quer ter essa nova experiência de vida com Cristo, eu quero me entregar, pastor, para Cristo. Eu quero que Cristo dirija a minha vida, eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Alguém, em nome de Jesus, sai do teu lugar e nós vamos orar aqui com você. Alguém que está afastado do Evangelho, quer voltar nesta manhã. Domingo que vem nós teremos ceia do Senhor e batismos. Temos, eu acho que 13, a última vez que eu vi a relação, tínhamos 13 pessoas para descer as águas. Mas ainda é tempo se tem alguém que quer descer as águas. Então, culto da manhã, domingo que vem, culto de batismos. Então, convidamos você para estar conosco. Vamos conhecer os nossos aniversariantes. Chama a banda para estar aqui conosco.